E aí me surgiu aqui uma dúvida, né? Teve algum paciente que já pediu para você intervir na crença dos filhos, digamos, adolescente, criança? Já lhe pediram essa ajuda? Como foi? Aí essa crença que você está especificando De é religião. religião. Pronto. Espiritualidade, Muitas, religião. muitas pessoas. E como nós, né, como profissional, trazendo um pouquinho da sua experiência, como a gente pode aprender, como você desenrolou, né, Tá. esse caso. Então, eu acho que uma coisa importante também da gente conversar é que a psicologia aqui na nossa região, na Ibiapaba, ela tem crescido muito. Mas ela é nova aqui para nós. Então, a gente precisa considerar a cultura, o contexto social. E nós, ibiapabanos, somos pessoas muito religiosas, né? Somos ligadas a uma religião, né? Então, tem uma coisa cultural muito ligada à religião. Então, as crenças, que são várias, inclusive a religião é uma delas, né? Porque tem várias outras crenças no sentido de que eu creio que isso seja assim, ponto. E a religião, ela tem um formato tradicional também de dizer a verdade. E muitas vezes no setting terapêutico, ah, algumas pessoas chegam no desejo, sabe, de ajudar às vezes seus filhos, às vezes seus companheiros, companheiras, e pedem, por exemplo, já me chegou a seguinte pergunta assim: olha, meu filho está muito afastado de Deus, tem como você falar de Deus para ele? Né? Ou então, olha, meu filho não quer mais ir, eh, não quer mais ir para a igreja, meu filho tá descrente das coisas. Tem como você conversar isso com ele? Né? Então, são perguntas e aí, eu acho que o nosso manejo enquanto profissional ético tem que ser muito cuidadoso nessa hora, porque nem você pode dizer, não, não posso falar sobre isso. Bom, olha, isso aí não tem nada a ver com psicologia. Não, eu acho que tem outra forma de você trabalhar, né? Aquela pessoa não estudou o que nós estamos estudando, não sabe que há uma diferença entre a ciência, e a psicologia é uma ciência, e a religião, né? Essa crença que a gente vive aqui na nossa cidade. Então, não sabe muitas vezes. Então, eu vou devagarinho, respeitando o processo daquela pessoa, explicando para ela que a gente vai conversar, mas que o processo terapêutico é do cliente, inclusive, não é daquela pessoa que está me pedindo uma ajuda para o cliente. Então, eu começo por aí, explicando o que é o processo terapêutico, de quem é o processo terapêutico, que mesmo que você, por exemplo, as pessoas, às vezes, porque estão pagando o processo terapêutico para alguém, né, como, por exemplo, no caso dos pais, então eles entendem que podem meio que conduzir ali o que vai ser trabalhado dentro da sessão. E aí, às vezes, a disciplina do filho, a religião do filho, que se torna para os pais uma responsabilidade, eles às vezes pedem, tem como você falar sobre isso com ele? Tem como você ajudar ele nisso? E aí eu preciso ir com cuidado, entendendo o suporte que aquela pessoa tem, explicando para ela que ali talvez não seja o lugar que isso apareça se não for uma demanda do filho, ou do filho, ou de qualquer pessoa que ela esteja acompanhando o processo terapêutico dela. Então, sim, muitas pessoas me pedem, primeiro por uma outra coisa que eu acho que é importante colocar. Como nós também, todos conhecidos, né, daqui da nossa região, a gente, na maioria de nós, temos uma experiência também religiosa. E aí as pessoas olham para você e não conseguem fazer essa separação. E eu lembro que assim que eu me formei, eu tinha uma dificuldade de que as pessoas me reconhecessem como profissional da psicologia e não como, por exemplo, alguém que vive uma espiritualidade que eu vivo, que eu gosto, que faz parte de mim. E que dentro dessa espiritualidade eu tenho uma religião, né? E as pessoas acham que é tudo um tom só, e querem que você trabalhe tudo junto. E eu tive muito trabalho pessoal, primeiro só comigo, para dividir religião e profissão. E até hoje eu tenho com as pessoas. Eu tenho essa obrigação de tentar
cuidar disso, de Uhum. dividir, né? De não deixar que as pessoas confundam tanto. Portanto, eu tenho que ter paciência também. Eu acredito que até porque você já fazia trabalhos dentro da sua religião, né? Então, Uhum. quando você se forma, já é como se fosse um viés, quem olha de fora, né? É como se fosse um viés da sua espiritualidade, e não é, Não. né? Então, imagina quanto foi difícil. E assim, no meio, né, que você falou, tanto da profissão como se preparar, a profissão e da religião. Dentro desse contexto também, dentro da religião, as pessoas procuravam como psicóloga Sim, muitos. e Tenho muitos clientes que, por conta da gente se encontrar nas vivências espirituais e religiosas, que quando sabem que eu sou psicóloga, procuram hum, a psicologia. Aí lá também há essa, Tem que fazer essa parte. tem que fazer essa separação, né? E as pessoas sentem dificuldade. Eu não mais, assim, eu já entendi, nós, né? A gente estudou, a gente vive estudando isso, então a gente tem menos dificuldade agora, mas as pessoas. E dessa mesma maneira que as pessoas procuram para tentar, e aí você vai separar, né, a religião da psicologia, tem também aquelas pessoas que procuram por culpa excessiva, por estar realmente num sofrimento social por conta da religião. Como é que eu manejo também desse sofrimento em cima da religião sem desvincular o paciente da crença que ele tem? Isso você traz, Naira, é fundamental, porque assim, nós, psicólogos, nós temos a nossa religião, se assim quisermos, né? Mas ela não adentra dentro do setting terapêutico. Então, todos nós já sabemos isso. Eu tenho a minha religião, mas ela não pode se sobressair sobre o meu trabalho. Então, eu vou receber pessoas de várias religiões ou até mesmo sem religiões. E isso não precisa ser repertório terapêutico, porque não se trata de mim, se trata do cliente. Então, é o que ele traz, é o repertório dele, é dele que nós estamos cuidando. Como quaisquer outros problemas, assim, não é porque é religião, algo voltado para o divino, né, que a gente tem mais receio de trabalhar. Não, o sofrimento, ele é humano, o sofrimento. De onde ele vem, a gente vai descobrindo, né? Se tem aí crenças limitantes, se tem aí que está envolvendo situações maiores ou institucionais, como, por exemplo, a questão da religião. A religião, ela tem um arcabouço institucional, né? Uma tradição que cada um acredita, a forma que acredita em Deus e que aprendeu num processo de desenvolvimento infantil, depois foi o adolescente, foi crescendo, enfim, o desenvolvimento pessoal, né? Vocês estão iniciando o curso de psicologia, então vocês estão vendo aí, talvez vão ver psicologia, desenvolvimento infantil, depois da adolescência, depois da maturidade, do envelhecimento, vocês vão estudar todo o processo de desenvolvimento humano. E dentro desse processo de desenvolvimento humano, a gente aprende com as pessoas. Então, se a instituição, igreja, religião e toda a sua tradição, que são as crenças que tem ali, elas vão fazendo parte do nosso desenvolvimento, então sim, pode ser que ali esteja agregado situações que depois gere sofrimento, né? Porque a gente tem muito a ideia de que a religião e Deus, então você junta e acha que isso impede você de falar de sofrimento, por exemplo. E não. Às vezes ali dentro, pelas as crenças conflitantes do seu desenvolvimento com a religião, também pode gerar sofrimento, e isso é levado dentro do processo terapêutico como qualquer outra demanda. É uma demanda do cliente. Agora, com muito respeito. Já atendi casos onde os processos conflitantes eram dentro de uma vivência religiosa, né? Mas dentro da vivência religiosa, o que que a gente tem? Seres humanos que têm seus defeitos, né? Então, desmembrar isso do divino também é um trabalho que a gente precisa fazer, né? Desmembrar a ideia, por exemplo,
Agora mesmo, essa semana, eu estava num processo com uma pessoa, na verdade a gente estava dialogando e uma pessoa disse: "Ah, eu já passei por muita coisa, mas o meu psicólogo é Deus, então Deus tem até aqui me ajudado". E eu escutando. Em nenhum momento eu me aproveitei daquela fala para dizer assim: "Não, Deus não pode ser seu psicólogo que é", não, de jeito nenhum, está tudo bem. Se para ele conseguiu através, né, do divino, da presença de Deus se restabelecer, ter sua saúde, como que eu vou ficar com raiva disso ou ficar querendo dar uma lição de moral dentro da ciência pra não, de jeito nenhum. Mas se precisar de um profissional de psicologia para entender seus processos que até então não foram entendíveis, a gente está ali, mas eu não costumo entrar Uhum. nesse tipo de situação, que tem muito mais a ver com a cultura, né. A gente sabe que a psicologia ainda carrega um estigma, com a ideia de, eh, loucura, né, de não normalidade, então as pessoas ainda têm um certo distanciamento, um certo preconceito e precisam entender de uma forma tranquila que o processo psicoterapêutico é dele, portanto, ele vai buscar quando ele precisar, quando ele entender, quando ele conhecer. E cabe a nós também, psicólogos e psicólogas, também construir aqui na Serra um processo mais educativo, psicoeducativo, né? Como as pessoas podem conhecer a psicologia como essa aliada, como esse trabalho que vem para somar, não vem para tirar, não vem para tirar sua fé, não vem para confundir sua cabeça. Não, é um trabalho, Claro, né? pelo contrário, é um trabalho que vem para galgar a ideia de saúde mesmo, né.